tropeçando em pequenas coisas. Irmão, você já reparou que a gente não tropeça em montanha? A gente não tropeça numa pedra de 1 tonelada, 500 quilos, né, pastor? A gente tropeça em pedrinhas. A gente tropeça em coisas pequenas. E hoje eu queria compartilhar com a igreja um pouco sobre isso. Coisas que, quem sabe, nos fizeram tropeçar nesse ano que passou, de 2020, mas que a gente pode hoje, com essa palavra, e acima de tudo, com o agir do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, no convencimento, porque o pastor pode pregar, mas o pastor não pode nem deve ter a pretensão de convencer ninguém. Mas o Espírito Santo fazendo esse trabalho, nos lembrando de algumas coisinhas. Às vezes, você convida, por exemplo, uma pessoa para a igreja. Aí a pessoa fala, eu não vou na igreja, mas eu também não faço mal para ninguém. Já não falaram isso para você? Não faço mal para ninguém, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não mato ninguém, eu não brigo com ninguém. Aí a pessoa pensa assim, porque ela pensa, normalmente que ela faz assim, eu não quero mal de ninguém, ela pensa nos tal dos pecadões, né? Dos grandes pecados. Mas ela esquece que existem detalhes na nossa vida. Existem pequenas coisas. Até quem diga por aí, é uma expressão aí de fora, né? Que o diabo mora nos detalhes, né? Então são situações pequenas que as pessoas não cuidam. E por serem pequenas, elas acham que não deve dar valor. Eu acho que durante essa mensagem, Deus vai falar muito conosco, comigo e com você, e vai nos fazer refletir um pouco sobre pequenas coisas na nossa vida. Podem ser pequenas, mas pode fazer uma diferença muito grande. Vamos iniciar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Cantares, ou Cânticos, né? Tem uma versão que é Cântico, outra é Cantares. Livro de Salomão, capítulo de número 2, e vamos ler juntos o verso de número 15. Cânticos 2,15 diz assim: apanhai-me as raposas e as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Irmãos, eu não sei se você reparou aí na sua Bíblia, mas essa palavra é do esposo. Se você em casa pegar como tarefa de casa ler o livro de Cânticos, você vai ver que tem um outro texto aqui que é do esposo. E esse que eu acabei de ler, apenas um verso, é da esposa. O livro de Cantares, o livro de Cânticos, ele é um livro romântico. Eu já vi pastores e pregadores falarem aqui do amado como sendo Jesus. Eu respeito a interpretação dele, mas não é, irmão. O amado aqui é homem, a amada aqui é mulher. Quem estudou teologia sabe disso. Esse texto aqui tanto fala de mulher que chega a falar dos seios da mulher. Fala das coxas torneadas. Leia o texto em casa. O livro, com calma, você vai ver. É um livro totalmente romântico, poético e muito lindo para a prática da nossa vida de casal. Então, quando a esposa começa dizendo, apanhai-me as raposas e as rapozinhas, ela está falando de bichinhos que podem entrar no casamento, na família e fazer um estrago. Ela diz aqui, elas devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Em outras palavras, nós estamos bem, a família está bem, o nosso vinhedo está dando fruto, está florescendo, mas cuidado com as rapozinhas. E essas rapozinhas, elas podem representar muita coisa na minha vida, na sua vida, na nossa vida. A vinha aqui é a família, mas logicamente que eu posso pensar que a vinha também possa ser a igreja.
A vinha também possa ser o emprego, o local de onde você tira a sua renda. A vinha possa ser até a sua vizinhança, embora esse texto claramente fala do casal. Por quê? Porque são coisas pequenas que atrapalham o casal. Coisas pequenas, às vezes, irmãos, que tiram pessoas da igreja. É muito interessante isso. Coisas pequenas que atrapalham a família, que atrapalham empresas, que fazem com que pessoas sejam mandadas embora. Às vezes não são coisas grandes, pequenas. As raposinhas, aqueles bichinhos que, se a gente não tomar cuidado, acaba sendo os pecadinhos de estimação. Dá a impressão que quando se fala da raposinha aqui, fala até com carinho, com jeitinho. As raposinhas. Irmãos, existem algumas raposas interessantes na nossa vida, pequenas. Por exemplo, a fofoca. A fofoca é uma raposinha. E onde ela entra, ela faz estrago. Ela faz estrago no casamento. Quantos casamentos já terminaram porque uma vizinha ou uma invejosa veio trazer notícias para a mulher, para a amiga, entre aspas, que não eram às vezes nem verdade, do marido, que viu o marido em tal lugar, com tal pessoa, e aquilo não passa de uma fofoca, ou então foi uma interpretação errada, e trouxe um estrago, um problema na família. Que às vezes a gente pensa em pecado de adultério, pecado de traição, pecado, mas não olha para raposinhas, que parece coisa pequena. É muito interessante que se a gente sabe que uma pessoa, ela brigou com a outra, ela bateu numa pessoa, a gente diz que coisa feia, que horrível, que pecado. Mas quando alguém faz comentários errados, a gente não pensa a mesma coisa. Parece que não é tão grave. São as raposinhas, fazendo estrago. Eu até contei aqui de manhã hoje, 3 irmãos foram no monte orar. E eles ficaram orando lá, pastor Geraldo, até umas horas da madrugada. E umas horas eles começaram a sentir que deviam revelar pecado. Nós vamos, o seguinte, é muito poderoso aqui, nós vamos contar pecado agora. Aí ele falou, quem vai ser o primeiro a confessar pecado? Um deles falou, então tá bom, eu vou confessar, vocês vão orar por mim, eu vou ser liberto. Eu tenho um problema quando eu vejo aquela irmãzinha lá da igreja, eu fico eufórico. O sangue ferve. E eu olho para a irmãzinha e fico desesperado. Tá bom, nós vamos orar por você, Deus vai libertar você disso. O outro falou assim, o meu pecado é pior. Eu falei, como é que pode ser pior? Eu falei, o meu é quando eu olho para o irmãozinho. Nós vamos orar mais forte para você. Aí o terceiro falou, ai gente, já repararam que não está dando certo esse negócio. Vamos parar de contar pecado. Ele falou, não, eu contei o meu, ele contou o dele, agora você conta o seu também. Ele falou, não, o meu não vou contar, porque o meu é pior. Por que pior, rapaz? Não tem como ser pior. Eu falei, claro que é pior. Por que é pior? Porque o meu é fofoca. Eu estou morrendo de vontade de descer para contar para todo mundo que vocês falaram. Fofoca, irmão. Uma raposinha que pode fazer um estrago muito grande. A crítica. Irmão, crítica é coisa boa quando ela é construtiva. Quando ela é feita para ajudar. Mas o que tem de crítica, né, irmão? Que a pessoa só dá crítica, ela não dá a solução, ela não diz como melhorar, ela não diz onde está melhor para a pessoa, mas ela viu algo que no olhar dela desagradou, ela critica. Então, são raposinhas. A inveja, irmão, quanta coisa terrível acontece por causa de inveja. A inveja tem filhas, 5 filhas, eu não vou falar de todas elas aqui, mas a mágoa é uma delas, ressentimento, ira, rancor, amargura, sentimento mau é a inveja. A inveja é aquele desejo de ver a pessoa ruim, estragada, acabada. Ou então é o desejo de ter mais do que aquela pessoa tem. E é interessante, porque quando se fala disso, não se vê como um grande pecado. Por isso que eu estou dizendo hoje, nós às vezes tropeçamos em pequenas coisas. Coisas que parecem pequeno, mas que pode fazer um grande estrago.
são raposinhas na nossa vida, e vícios. Vícios que você pensar de vício. Nós estamos vivendo hoje a internet, está se tornando um vício. Quantos de nós conseguiríamos passar um dia sem o telefone na mão? Nós estamos viciados nisso, irmão. Se nós não tomarmos cuidado, esse negócio vai nos levar para lugares que não deveria levar. Tem que haver um cuidado com situações pequenas, que parecem inocentes, parecem simples, mas são pequenos pecados, pequenas coisas que nos estão fazendo tropeçar. Falei da raposinha, quero falar de outra situação pequena aqui em Eclesiastes. Você estava no livro de Cânticos, volta para Eclesiastes, verso de número 10, capítulo, aliás, de número 10, verso de número 1. Eclesiastes 10, 1 diz assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Mas tem uma outra versão aí que diz um pouco de insensatez. Você já chamou alguém de mosca morta? Você já ouviu alguém? Todos nós que um dia ouvimos isso, pastor Geraldo. Fulano é um mosca morta. Só que se você pensar, a mosca morta pode fazer um estrago. Esse texto aqui diz que a mosca morta, ela estragou o perfume. Imagine, valor, a importância do perfume. Mas essa mosca morreu no perfume e acabou, estragou com o unguento. Não servia mais, passou a cheirar mal. A Bíblia fala que uma das pragas do Egito foram as pragas das moscas. Havia mosca para tudo quanto era canto. Dá uma olhada lá no texto. Houve desespero no Egito, porque onde ia tinha mosca, aquele enxame de mosca. Irmãos, a mosca incomoda, não incomoda? Você está almoçando, ela vem no arroz. Aí você abana ela assim, né? Aí ela sai do arroz, ela vai para a carne. Aí você abana, ela sai da carne e vai para a salada, vai para algum lugar. E você fica naquela luta com aquela mosca. Tem até alguns irmãos aí que compram aquele negocinho que vai... queima a mosca, né? Tadinha da mosca. Queima ela, tritura ela daquele negocinho lá. Por quê? Porque mosca incomoda. Ela traz uma inquietação, uma raiva, uma intolerância. Irmãos, essa mosca representa muita coisa na nossa vida. Quantos de nós estamos vivendo isso? O texto é muito interessante, porque ele diz assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Aí a comparação: assim é para a sabedoria e a honra um pouco de insensatez, um pouco de estultícia. Gente honrada, gente sábia, de repente uma mosca senta nele. Essa mosca pode representar muita coisa. Quantos de nós, que às vezes lutamos com a vida, 30, 40 anos, você não conhece um senhor, ele foi honrado 30, 40, 50 anos. Aos 60, ele larga da esposa por uma menina e acaba com tudo que tem e fica na miséria e morre sendo lembrado pelo que ele fez nos últimos dias de vida. Ninguém se lembra, pastor Geraldo, do que ele construiu, da família que ele teve, mas lembra da mosca morta. Porque aquilo que assentou num perfume honrado, um perfume de sabedoria, mas de repente estragou o perfume. Cuidado com a mosca, irmão. Porque se ela assentar em nós, ela faz um estrago. E é muito interessante, dá uma olhada comigo no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 30, verso 25. Esse texto mostra que Deus gosta de perfume. Eu não sei se você já tinha reparado,
Isso na Bíblia. Mas o texto diz assim: disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Hoje de manhã eu mostrei para os irmãos aqui, ó. Vocês já repararam, acho que a igreja toda já percebeu isso, que nós temos aqui, o óleo que a gente usa é mirra. Eu gosto da mirra, porque a hora que você coloca a mirra na mão de alguém, ou na testa de alguém, não fica cheirando fritura. Olha, deu até vontade de ungir vocês agora. Fica cheirando mirra, até se você quiser passar aqui depois, pastor Paulo e alguém unge você. Deu vontade de receber, porque vai vir que não estamos ungindo ninguém, para evitar tocar, né? Mas se você quiser, agora tem um spray ali, fica na sua mão, ó, a minha está cheirosa. Deus disse assim: disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, esse será o óleo sagrado da unção. A Bíblia diz que uma mulher veio e derramou, Bego, perfume, irmã Wanda, nos pés de Jesus. Enxugou com os cabelos, né? Aí um dos discípulos lá fez comentário por causa do valor, acho que foi até Judas, né? Fez aquele comentário lá: está gastando dinheiro com isso aí e tal, podia vender, dar para os pobres. Jesus ficou bravo, Jesus disse: não, deixa ela me ungir. Jesus também gostava de perfume. Irmãos, Deus gosta tanto de perfume, Ele preparou a tal da dama da noite, né? Não sei se agora, se é no outono ou na primavera, eu sei que tem uma época aí que você sai na rua e começa a cheirar, não começa? A rosa cheira, a dama da noite. Deus preparou tudo isso, porque Deus ama o perfume. Irmão, a Bíblia diz que eu e você somos o bom cheiro de Cristo Jesus. Não deixa a mosca sentar no seu perfume. Abra sua Bíblia comigo para mais uma coisa pequena, que podemos às vezes tropeçar nela. Tiago, capítulo de número 3, e o verso de número 5. Tiago 3, 5. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Irmãos, quando você olha o tamanho do seu braço, né? A mão, né, Ronaldo? O corpo, uns têm as pernas mais compridas, pé grande, cabeça, enfim. Você fala assim: quanta coisa boa Deus colocou em mim, né? Mas esse negocinho aqui, pequenininho, faz um estrago. Pequenininho. Quando sai na hora errada, quando se fala para a pessoa errada. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Está lá em Provérbios 18, 21. Se você quiser conferir ou ler em casa depois. Irmãos, famílias foram destruídas por causa da língua. Conversas. É muito triste, às vezes, como pastor, eu e a pastora. O pastor Paulo também nos ajuda a atender aqui, o Azaf. Quando a gente recebe o pastor Geraldo Famílias, que vem aqui, e eles dizem que no Natal não pode mais se reunir. Porque o cunhado não pode ver o primo, o irmão não pode ver o tio. Então eles estão se reunindo em casas separadas, isso é triste. E sabe por quê, irmão? Não foi um soco, não foi um roubo, foi a língua. Um comentário que sai na família. Nós, famílias, nós vamos formar o altar da família daqui a alguns minutos. Nós temos que tomar um cuidado muito grande. Família é um dom precioso, irmão. Família é um bem. Agora no Natal nós recebemos lá em casa uns... não pode falar, né? Uns 25, né? Só família. De Montemor, de Mogi Guaçu, onde eu fui pastor, de Tatuí. Que coisa linda poder fazer isso juntos. Almoçar com a família.
Família é um bem, mas a língua é um comentário. Pode fazer um grande estrago, trazer mágoas, ressentimentos. Pessoas que se reuniam em épocas especiais, de aniversário, Natal e outros, param de se reunir por causa da língua. Irmãos, ministérios. O pastor Geraldo pastoreou muitos anos, sabe do que eu estou falando, né, pastor Geraldo? Ministérios. O pastor Antônio Carlos sabe disso. Ministérios são destruídos por causa da língua. Gente que tinha futuro, gente que tinha dom, pastora Ana Esther, gente que ia dar certo, mas um comentário, uma palavra torta, estraga o ministério de alguém, prejudica uma pessoa com um futuro brilhante diante de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Efésios. Efésios capítulo 4, o verso de número 15. Efésios 4, 15, ele diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, você já ouviu, eu já ouvi, todos nós um dia já ouvimos a seguinte expressão: alguém machucou a pessoa. Eu machuquei o Gerson. Aí, alguém vem falar para mim assim: pastor, o Gerson está magoado. O senhor foi lá e machucou ele. Aí sabe o que eu digo? Eu digo assim: eu só falei a verdade. Conheço muita gente assim. Problema dele. Se ele se magoou, eu falei a verdade. Mas eu poderia ter falado a verdade para o Gerson em amor. É diferente, irmãos. Hoje de manhã eu falei aqui, vou repetir porque todos sabem que diante de Deus eu estou falando a verdade. Agora em junho vai fazer 20 anos que Deus nos trouxe para cá e nos deu a honra de pastorear a casa, o lugar onde me criei e onde fui enviado por ministério. E nesses 20 anos, irmãos, não tem uma pessoa que esteja aqui ou esteja em uma outra igreja que quando vai para outra igreja eu abençoo e oro e peço para chegar lá e falar para o pastor que eu abençoei. Não tem uma pessoa que diga para mim que eu a magoei com palavras. Porque eu zelo por isso. Porque eu cuido para que não machuque ninguém. Eu acho que até sou extremista, exagerado nisso. Mas uma coisa é certa: todos que estão comigo estão por amor. Ninguém está aqui com medo ou por qualquer outro sentimento. Mas a Bíblia diz que nós temos que usar isso tudo em amor. Irmãos, escute, é muito pouco que eu estou falando aqui, que Deus nos dê muita graça de ensinar muito ainda. Mas escute algumas coisas. Primeiro, cuidado com comparações. Lembre-se que foi a comparação que as mulheres fizeram de Davi com Saul que estimulou a ira em Saul. Porque quando eles chegaram da guerra, as mulheres cantaram. Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Aquele dia instigou no coração de Saul uma inveja. Cuidado com comparações. Eu louvo a Deus porque eu dou oportunidade para todo mundo. Eu faço com que a igreja respeite cada obreiro, cada pregador, cada líder. Eu honro, eu sei honrar, eu aprendi a honrar. Mas eu tomo muito cuidado com comparação. Segundo, vamos escolher palavras certas. Vamos, na hora de falar, usar a palavra correta. Que a gente pense, escolha a palavra para falar. Você não vai na feira, irmão, comprar tomate. Você não pega a banca assim e começa a escolher o melhor tomate. Se a gente tem tempo para escolher tomate, a gente pode ter tempo para escolher as palavras. Eu vou falar agora, mas... E terceiro, faz uma pergunta: o que eu vou falar edifica? O que eu vou falar agrega? O que eu vou falar melhora a vida de alguém? Ajuda! Se não ajuda, então é melhor não falar. Diga comigo assim: eu serei dono das minhas palavras, do meu silêncio. Diga: eu serei dono do meu silêncio, para não ser escravo das minhas palavras. Aleluia!
Caminhando para o final, Mateus capítulo 7, vamos ver. Mateus capítulo 7, verso de número 5. Mateus 7, 5. Essa palavra aqui é muito forte, né? Jesus usou essa palavra com força, né? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Forte isso, né? Aqui fala argueiro, mas eu prefiro uma versão que está com alguém aí que diz cisco. Irmãos, o cisco incomoda, pastor Geraldo. O cisco faz a gente chorar, né? Aquela lágrima. O cisco faz a gente ficar com o olho vermelho, incomoda. Às vezes tem que fechar o olho porque o cisco não sai. Mas o que é pior, um cisco ou uma trave? E quando Jesus fala de trave, ele está falando de trave mesmo. Pense até num negócio de futebol lá. Ou então, para ficar bem mais fácil, pense numa viga. Uma viga, um caibro. Imagina o cara está com um caibro no olho. E ele diz assim, você está com um cisco no seu. Em vez de ele tirar o caibro. Eu acho que tem uma imagem aí, não sei se eu pus de manhã, não sei se vai dar para pôr aqui, com o rapaz com o caibro no olho. O Mateus que preparou. Ah, está lá, ó. Olha aqui, irmãos, ó. Até legal a imagem, porque, ó, o rapaz está dizendo assim, tem um cisco no teu olho. Chega a ser até engraçado, né? O cara está com um caibro no olho, uma trave no olho, disse Jesus, e dizendo assim, tira o cisco do seu olho. Em outras palavras, irmãos, Jesus está dizendo, não julgue, porque todos nós temos alguma coisa. Essa palavra é um apelo à fuga da hipocrisia. A hipocrisia é quase uma religião. Não sei se vocês já repararam isso. Você já encontrou com alguém que diz que a igreja dele é melhor que a sua? Chega a doer, não chega? Já encontrou com alguém que diz que serve a Deus melhor do que você? Já encontrou com alguém que diz que ele está indo para o céu, mas você não sabe, não? Você está na beira do caminho? A hipocrisia cega. A hipocrisia faz com que as pessoas botem um terno, uma gravata, uma Bíblia pesada embaixo do braço e se achem melhor do que os outros. Isso é terrível. Seria mais ou menos como uma mãe. Aqui é uma comparação que eu estou fazendo, lógico. Uma simbologia. Você já imaginou uma mãe que tem o filho preso porque ele ou matou ou ele roubou e ele está preso. Aí ela vê o filho da vizinha chegando bêbado de madrugada. Ela sai dizendo para as vizinhas, você viu o filho da vizinha? Chegou bêbado. O filho dela está preso. Que matou alguém e ela está falando do filho da vizinha porque o filho da vizinha chegou bêbado. É mais ou menos isso. É uma comparação mais ou menos assim. Irmãos, todos nós precisamos da graça de Deus. Somos pecadores. Você iria num oftalmologista para fazer uma cirurgia no olho e chegando lá descobrisse que ele era cego, você faria? Não deve existir oftalmologista cego, né, irmão? Mas você já parou para pensar nessa ideia? Você deitar lá e deixar o cara cego fazer uma cirurgia em você? Mais ou menos isso. Um dia Jesus disse, tem cego guiando cego. Gente que não está enxergando direito, achando que pode guiar os outros. Está cheio de gente por aí querendo dar lição de moral na gente. Mas às vezes, no olho dele não é um cisco, é uma trave. Jesus disse assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu quero encerrar com algumas situações da Bíblia de coisas pequenas que levaram a tragédias. Adão e Eva pecaram por causa de uma fruta. Caim
matou Abel por causa de uma oferta. A Bíblia diz que Esaú perdeu o direito da primogenitura por causa de um prato de lentilha. Coisa barata. Judas se enforcou por causa de 30 moedas. Jonas se irritou com Deus por causa de uma planta que morreu, estava fazendo sombra na cabeça dele. Nós vamos orar agora. Eu quero que você fale com Deus sobre pequenas coisas que nos fazem tropeçar. Vamos ficar de pé.